cumprindo fielmente a tua vontade. Te agradecemos por esse privilégio, Deus. E te exaltamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 Boa noite para você que eu não dei boa noite ainda. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, a sua 10ª, milésima, não sei, milésima não deu ainda, né? Que a gente está aqui há 1 ano e meio, mas bem-vindo. Bem-vindo, que seja uma reflexão para a glória de Deus. Que seja um lembrar de algo precioso, um lembrar da fé, um lembrar de quem Deus é e o que Ele fez por nós. E é isso que temos meditado já há algumas semanas. E quando eu estava pensando sobre isso, né, sobre lembrar, que é o título da nossa série, eu pensei que cada um tem um jeito de não esquecer as coisas. Cada um tem uma forma, um método de não esquecer. Tem uns que não anotam nada e eu acho interessante, assim, impressionante, na verdade. Eu chego para marcar um compromisso com a pessoa, eu já puxo o celular, tento colocar na agenda, a pessoa... Está agendado, está marcado, mas não anota em lugar nenhum. Eu, sinceramente, não sei como cabeças assim funcionam. Gostaria muito de saber, mas comigo não é assim, definitivamente não é meu caso. Eu anoto em todos os lugares possíveis e imagináveis. Tem despertador no celular, tem agenda, tem vários grupos comigo mesmo no WhatsApp. Eu faço de tudo para não esquecer as coisas. Faço de tudo para não perder o que é importante assim. Se você já me pediu, falou, pastor, ora por algo, pedido de oração, eu disse, deixa eu anotar aqui imediato, senão eu vou esquecer. Minha memória não é nada confiável. Eu uso de várias estratégias para suprir isso. Enfim, graças a Deus que tenho essas estratégias. E nesse intuito de não esquecer, de lembrar e tudo mais, eu descobri recentemente um lugar que eu posso voltar para ler com certa frequência ao longo da vida e lembrar de coisas fundamentais sobre a minha fé. E esse lugar é a carta de 2 Pedro. É um lugar formidável, assim. Confesso que eu não li a carta como um lembrete para os leitores, né? Não li assim, mas quando eu passei a estudar a carta com mais atenção, eu consigo quase que ver o apóstolo Pedro, escrevendo palavras inspiradas por Deus, obviamente, escrevendo essas coisas sabendo que os leitores iriam esquecer delas. É por isso que ele fala tanto ao longo da carta, lembre-se, não se esqueça, desperte a memória. Pessoas precisam ser lembradas sobre coisas fundamentais. Às vezes parece óbvio, mas a gente precisa constantemente lembrar. Por isso dessa série, se é a sua primeira vez aqui, essa série de 2 Pedro é para nos lembrar de coisas fundamentais sobre a fé. Coisas que, sem muito esforço, somem da nossa mente. Às vezes a gente quer esquecer algumas coisas, a gente se batalha para não esquecer, mas essas somem da nossa mente. Nos momentos de dificuldade, de adversidade, de prova, de teste da fé. Por vezes esquecemos quem Deus é, o que Ele fez por nós, quem somos, o que Ele fez por nós. Esquecemos e... falamos disso quando lemos, e eu já convido você a abrir sua carta de Pedro aí, carta de 2 Pedro. Falamos isso desde a primeira exposição. Estamos falando disso há várias semanas, inclusive, sobre a fé que nos foi concedida. Falamos de graça e paz sendo multiplicadas sobre nós, é Deus fazendo. Falamos das promessas que Deus concede a nós, isso tudo nos versos 1 a 3, 4 na semana passada. Falamos da nossa posição em Cristo Jesus, para daí então partirmos para a ação, aquilo que Deus chama os cristãos a fazerem. Eu não vou voltar para revisitar tudo isso, porque foram 3 semanas, meditando aí nos 4 primeiros versos, mas vamos direto ao ponto do verso 5, esse imperativo do verso 5, capítulo 1. Abre e deixa aberta a Bíblia, porque na sequência dessa exortação, dessa ordem de Pedro para nós, Pedro vai elencar aí várias qualidades, 7 qualidades, 6 na verdade, qualidades que o cristão deveria se exercitar para acrescentar a essa fé que nos é concedida. Eu quero ler com você, do verso 5 em diante. 2 Pedro capítulo 1, verso 5. A palavra diz assim: por essa razão empenhe-se para acrescentar. Por essa razão, que razão? O que veio do verso 1 a 4, que é a firmeza da salvação, a firmeza da fé.
a certeza de quem somos, o que Deus fez, coisa que certas vezes esquecemos na nossa vida. Por essa razão, sabendo que Deus te deu fé, multiplica graça e paz na sua vida, Ele te deu promessas, Ele te chamou, por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, acrescente o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Todavia, se alguém não possui essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará inteiramente suprida a vocês. Essa é a nossa porção de hoje, seguindo do que começamos na semana passada. E ela começa com essa exortação enfática de Pedro, que por algum motivo na NVI, que é essa versão que lemos na tela, é a versão que a gente mais usa, ela é meio que abrandada. Começa o verso 5 dizendo empenhem-se. Mas falamos sobre isso lá no original, é algo que mais parece com um chacoalhão. É se empenhar, mas com verdade, sabe? Com força. A palavra, inclusive, dá a ideia de fazer valer, esforçar-se, fazer o melhor. Por essa razão, pelo que Deus fez, então estou no verso 5 aqui, pelo que Deus fez por você, por essa razão, faça valer esse sangue derramado. Essa é a ideia. Empenhe-se, parece meio brando, né? Meio suave demais, mas é intenso. Faça valer. E não só isso, tem duas palavrinhas ali que em outras versões inclusive aparece, façam valer, esforce-se, dê o máximo, com toda diligência. Talvez na versão que você tem aí esteja assim. Com toda diligência, ou seja, faça, empenhe, mas pise no acelerador com vontade para acrescentar a fé, a virtude e por aí vai. Mas faça isso com toda diligência, com toda responsabilidade. Diante da tamanha graça de Deus por você, diante do precioso sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, por tudo que Ele fez para te resgatar da perdição eterna de quem você é, façam valer, mas façam valer com toda a diligência possível, esforço máximo. Essa é a ideia. Não para serem salvos, e aqui eu estou resumindo o que conversamos nas semanas anteriores, não para serem salvos, não se empenhem para isso, mas se empenhem porque foram salvos. Essa é a ideia. Pelo que Jesus fez por vocês, agora empenhem-se para acrescentar a fé e a virtude, enfim. Esforcem-se para acrescentar. Então falamos na semana passada sobre esse empenhar-se, mas eu não falei sobre esse acrescentar. O que é isso? O que significa acrescentar alguma coisa à minha fé? Que ideia é essa? Como ingrediente que eu coloco a mais ali? O que é acrescentar? E essa palavrinha ela é fascinante, de verdade. Ela é incrível, assim. Vários comentaristas de Pedro gastam um tempo falando sobre ela, porque de fato ela é bem interessante. Ela é originária da palavra coro, que é o teatro grego. O teatro grego lá dos atenienses, século V a.C., que era esse teatro, imagine um teatro grego, aqueles inclinados, com aquela acústica perfeita, várias arquibancadas, no centro ali o palco, onde os atores desempenhavam peças de drama, humor, enfim. Aquilo lá era chamado de coro. A palavrinha tem raiz nessa aí. Aquelas peças de teatro atenienses, lá do século V a.C., elas eram financiadas pelo Estado. O Estado pagava para que elas acontecessem. Ele construiu o anfiteatro, estruturava tudo, chamava a população e pagava ali até 3 atores para encenarem a peça. Então, imagina uma peça gigantesca, aquele lugar, com 3 atores lá no centro do palco. O Estado pagava 3 atores, até 3, e um flautista e um roteirista. Era só isso que o Estado pagava. Aí eles tiveram a brilhante ideia de, para economizar o investimento, eles pagavam esse mínimo, faziam toda a divulgação e tudo mais, e convocavam, nomeavam os mais ricos da cidade para financiar o resto da peça. Então você imagina alguém financiando esse coro, essa peça magnífica de um teatro fenomenal,
mas que só tinha 3 atores e um flautista e um roteirista. Então, chamavam esse cidadão rico e diziam, você vai financiar o resto do coro. E esses que eram nomeados pelo Estado eram chamados de córegos. Era a palavrinha, o nome que se dava para eles. Depois pode googlar lá, colocar no Google. É córegos com CH na frente. É legal ler essa história, é interessante. Eles, ricos, abastados na sua época, eram então responsáveis por investir dos seus recursos para que aquela peça de teatro pública desse certo. Essa era a ideia. E eles faziam isso, mas faziam para aquela peça ser linda, assim, excelente mesmo, assim, magnífica. As peças de teatro grego da antiguidade eram maravilhosas. E aí saía dos 3 atores lá que o Estado pagava para 40, 50 atores numa peça, vários flautistas, roteiristas. Então era um negócio monumental, praticamente todo financiado pelo poder privado, vamos dizer assim. E por aí vai. Esses córegos, essas pessoas, faziam esse coro com excelência. Era essa a ideia. E aí é a origem da palavrinha que o Pedro usa aqui com acrescentar. Que lemos acrescentar parece também meio brando. Acrescente alguma coisinha, uma pitada de... Não, é nesses córegos, nesses cidadãos que empenhavam do seu dinheiro, recurso, tempo, nessa peça teatral que vem a palavra que o Pedro usa. E se esses cidadãos aí que foram nomeados pelo Estado, eles não fizessem a peça? O Estado nominou, disse, ó, você vai lá, você vai pagar essa peça, vai fazer dela excelente. Se eles não fizessem, o que aconteceria? O Estado financiaria. A peça iria acontecer, com eles ou sem eles. Os córegos tinham a oportunidade de participar disso, mas se eles não fizessem, o Estado faria. Talvez não fizesse com a mesma excelência, mas faria. E o ponto legal de tudo isso é que esses ricaços da época, que eram nominados, eles gostavam disso. Interessante que a história conta que eles, embora fossem obrigados a financiar essas peças, eles curtiam fazer, curtiam mesmo. Eles gostavam de ser nominados, de estruturar a peça, inclusive tinha competição entre eles para ver qual era o melhor córego da cidade, e eles eram obrigados a fazer isso. Essa foi a forma que o Estado encontrou, daquela época, de novo, 5 séculos antes de Cristo, de fazer boas peças teatrais para a população, dando todo o necessário para que funcionasse aquela peça, mas envolvendo aqueles escolhidos para que eles não estivessem só sentados, assistindo e criticando a peça depois. E eles escolhiam pessoas que tinham recursos, capacidade, tinham elementos para aplicar naquilo. Percebem para onde Pedro está remetendo? Se você está acompanhando a série até agora, talvez eu esteja começando a conectar as coisas. Ele escolhe uma palavrinha a dedo, que é até, de certa forma, rara no Novo Testamento, que aponta para o meio que esses governantes da época encontraram para colocar pessoas para fazerem algo bem feito, em vez de sentar, assistir e só criticar. Quando a gente começa a conectar essas verdades com Pedro, a gente vê que nos versos 1 a 4, Deus deu todo o necessário para a vida e piedade. A gente viu isso, a gente leu isso, o divino poder de Deus nos deu tudo para a vida e para a piedade. No verso 3, vimos isso. E aí Deus chama as pessoas, como aquele Estado chamava os córegos, para se envolverem na obra, para fazerem bem feito, ao invés de ficar só sentado, assistindo e criticando. Essa é a ideia da palavra que Pedro escolhe. Esses eram os coros, né, da época, os teatros, os córegos, essas pessoas que financiavam e tudo mais. Então, voltando aqui para o texto, Pedro usa uma palavrinha, e aí eu tenho que gastar do grego, né? Ele usa a palavrinha epicóregos. Na verdade, epikoregel, que é o verbo, mas pouco importa. Ele usa a palavrinha córego, que é o nomezinho dessas pessoas que financiavam, com um epi na frente, que é uma preposição que dá a ideia de acima, sobre, por cima. Pedro está dizendo, olha, acrescentem a sua fé à virtude. Mas ele usa a palavrinha epicóregos. Acrescentem no sentido de acima do que os córegos faziam. Essa é a ideia que Pedro está. Para aqueles que conheciam a cultura grega da época, que liam o texto lá no original, eles entendiam claramente o que Pedro estava dizendo. Façam valer, empenhem-se, façam valer, para fornecer, epicóregos nessa ideia, né? Para fornecer acima do que os córegos forneciam naquelas peças teatrais. O que isso pode significar para a gente aqui, século XXI e tudo mais? Eu gosto bastante dessa interpretação, dessa possibilidade, entendendo que Pedro gostaria de lembrar os primeiros leitores e a gente também, a nos dedicarmos
intensamente para fazer essa peça, esse drama, esse teatro que é de Deus, fazemos com excelência, sabendo que se não fizermos, Ele fará. Mas Ele nos convida a participar. Assim como os córregos faziam, eram obrigados pelo Estado, sabendo que foram chamados, eles investiam, eles transformavam essa obrigação, essa resposta à convocação, em algo gracioso, algo bom. Faziam por curtição, inclusive. E faziam para ser bonito, para ser excelente. Pedro está falando de uma peça, de um teatro da vida. É isso que Pedro está dizendo. E é legal que ele fala no verso 5 e depois no 11, usando a mesma palavra que às vezes a gente, ao ler no nosso português, a gente deixa passar. Mas eu quero reler com você verso 5 e depois os versos 10 e 11, capítulo 1. Ele diz, né, por essa razão, empenhem-se para acrescentar, essa palavrinha que eu falei para vocês aí. Empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento e por aí vai. Aí lá no verso 10, ele fala dessas qualidades que é o por aí vai, né, que a gente vai entrar nessas qualidades com mais calma. Ele fala, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês, a mesma palavrinha. Ele abre a lista de qualidades dizendo, empenhem-se para acrescentar, é o epicórego aqui. E ele termina lá no verso 11 dizendo, a entrada no reino será inteiramente suprida, fornecida, mesmo epicórego, por Deus a vocês. Mesma palavrinha. Qual é a ideia de Pedro aqui ao abrir e fechar da mesma forma? O que é que Pedro quer transmitir para a gente? Imagino que, pensando naqueles córregos que eram obrigados pelo Estado a dar dos seus recursos, do seu empenho, do seu tempo para preparar uma boa peça, e lá no fim poderiam simplesmente ouvir do Estado, beleza, não fez mais que sua obrigação, eu te convoquei, e aí você foi lá e fez, ótimo, legal, que tem o Leão faz com a gente, né? Fez essa semana aí. Declarou seu imposto de renda, pagou o imposto, muito bem, ótimo, fez mais que obrigação, e aí de você se não fizesse. A gente que é atrelado à lei, a gente pensa assim, né? Tem uma ordem, fala faça, e se não fizer, você vai ser punido. A ideia aqui é outra. Não era assim com os córregos. Não era assim. A ideia deles era, e Pedro está trazendo essa ideia à tona quando coloca que Deus fará na mesma medida que a gente. Ele está dizendo para suprirmos, para acrescentarmos qualidades, aquilo que Deus já nos deu, que é a fé, acrescentarmos por obrigação, sim, que é o nosso dever como cristãos, que entendemos o que Cristo fez por nós, nossa obrigação nos empenharmos para termos uma vida de santidade. Falamos bastante sobre isso na semana passada. É o mínimo que podemos fazer diante de tamanha graça de Deus por nós. Sim, por obrigação, vão lá, façam. Mas sabendo que Deus ainda acrescentará a nós lá nos céus, na mesma medida. Lá em Atenas, 5 séculos antes de Cristo, era assim. Esses cidadãos dominados pelo Estado tinham a obrigação de se empenhar para fazer, empenhar, dar tempo, recurso, dinheiro, fazer com excelência aquela peça, por obrigação, porque foram intimados, sim, com certeza, mas no final, eles não recebiam só, beleza, ótimo, fez sua obrigação. Não, eles eram premiados. Mas não era obrigação deles fazer? Por que eles eram premiados? Eram premiados, tinha troféu, tinha reconhecimento, faziam estátuas deles, inclusive. Aí vê que interessante, isso é estranho pra gente culturalmente falando, a gente não está acostumado a isso. Se eu faço algo por obrigação, eu nem recebo um parabéns no final, porque é obrigação. Mas essa é a ideia aqui que o texto está dando pra gente. O Estado dava toda a capacidade para eles, para aqueles córregos lá, financiava o mínimo para o teatro acontecer, chamava alguém, convocava essa pessoa, obrigava ele a fazer, a pessoa ia lá, fazia e no final ainda ganhavam prêmios, ganhavam honra na cidade, troféu que eles exibiam dentro de casa, os troféus, enfim, era assim. E eu acredito que é essa ideia que Pedro está trazendo aqui à nossa memória, é nossa obrigação, como cristãos que reconhecem a graça de Deus por nós, é nossa obrigação acrescentarmos a fé que nos foi dada, acrescentarmos qualidades, nos empenharmos com os nossos recursos, tempo, suor, lágrimas, nos dedicarmos para fazermos essa peça com excelência. Com excelência. É o mínimo que devemos fazer diante do Rei que nos convocou. Mas sabendo que Ele fará o mesmo por nós e fará lá nos céus.
A peça acontecerá independente de nós, mas Ele nos chama a participar. É nossa obrigação, reconhecendo quem Ele é, quem nós somos, fazermos com excelência, graciosamente sabendo que Ele ainda, mesmo que não mereçamos isso, Ele ainda nos recompensará na eternidade. Receberemos as benditas recompensas pelo nosso trabalho. Mas somos obrigados a fazer isso, é o mínimo que mesmo assim seremos recompensados. Esse é o nosso Deus. Ele disse nos versos 10 e 11, né? Empenhem-se para consolidar o chamado, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão, e assim a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador será inteiramente suprida, acrescentada a vocês. Fazendo com excelência o que fomos chamados a fazer, não tropeçamos, a entrada no reino ainda é nos suprida. Deus está nos convocando para acrescentarmos a nossa fé, nos convocando a consolidarmos esse chamado, essa eleição que ele usa assim, esse termo. Ele está nos convocando a não tropeçarmos, a andarmos cabeça erguida, adiante, como ele tem nos capacitado para fazer. E ainda está dizendo que a entrada no reino será reconhecida, suprida, acrescentada, fornecida a nós. Cristão, acrescente, ele está quase que dizendo, cristão, acrescente qualidades à sua fé. Acrescente, faça isso, eu ainda te abençoarei por isso. Mas, que qualidades são essas que ele nos comanda a acrescentar? Pedro nos exorta, acrescentem qualidades. No verso 8, ele disse inclusive que se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida, na nossa vida, elas nos impedirão de sermos ineficazes e inoperantes, improdutivos, dependendo da versão, no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Percebam, Pedro está dizendo que algumas pessoas sequer têm essas qualidades. Leitores de Pedro não têm qualidades que ele vai elencar serem fundamentais. Outros têm, mas não estão crescendo. As qualidades estão estagnadas. Exatamente o contrário do que um epicórego faria lá. O córego empenharia, né? Ele cresceria, ele faria uma peça com excelência, não só com os 3 atores e um flautista, ele faria com excelência. Pedro está dizendo, olha, para você não ser ineficaz, improdutivo na peça que Deus te mandou fazer, cresça em qualidades, exercite isso, porque se elas estiverem crescendo, vocês não serão improdutivos. Que qualidades são essas? No verso 5 a 7 ele diz, a sua fé é dada, vimos no verso 1, acrescente virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor. 6 qualidades. 6 qualidades que ele nos comanda a acrescentar. Nos parece, numa primeira leitura, ser uma sequência, uma escadinha, sabe? Parece ser essa ideia de que eu primeiro acrescento a virtude, depois o conhecimento, e eu vou degrau a degrau subindo em direção ao amor. Mas eu não leio assim essa lista, nem outras listas que tem no Novo Testamento, sobre qualidades, sobre pecados, porque não me parece que o amor só é alcançado depois que a gente tem tudo isso. Até porque amamos porque Jesus nos amou primeiro. Essas qualidades parecem estar sempre em pares, que um auxilia o outro. Uma virtude auxilia o conhecimento auxilia o domínio próprio, e por aí vai. São qualidades em pares, e eu quero estudá-las assim com vocês, começando por esse primeiro par, fé, virtude. Virtude, conhecimento, entraremos na próxima semana, mas parece que ele está indicando a nós que uma qualidade auxilia no amadurecimento da outra, que auxilia no amadurecimento da outra, e assim vai. Não necessariamente é um requisito para a outra. Então, é o primeiro binário, é o primeiro parzinho. Por essa razão, verso 5. Tá? Verso 5. Por essa razão, já falamos que razão é a obra de Cristo. Empenhe-se, focamos nisso na semana passada, empenhe-se, o que é o empenhar. Hoje falamos sobre o que é o acrescentar. Empenhe-se para acrescentar a sua fé, falamos sobre ela também bastante já. Fé que lá no verso 1 nos foi dada. Empenhe-se para acrescentar a sua fé, virtude. Só nos falta definir o que é isso, o que é virtude. Na ética grega, lá atrás,
tinham 4 virtudes principais que chamavam de virtudes cardeais ou cardinais, que entendiam que a partir delas todas as outras se desenvolveriam. Virtude, o Aristóteles diz, por ser uma disposição que torna alguém bom. É uma disposição para ser bom. Eram 4 virtudes que eles elencavam. Na verdade, primeiro Platão definiu isso, depois Aristóteles detalhou um pouco mais, mas eles falavam de prudência, justiça, temperança e força. Força física, força emocional e tudo mais. 4 virtudes que, de fato, elas motivam pessoas a serem melhores, serem moralmente melhores. Não é à toa que essa ideia, essa definição de virtude foi evoluindo ao longo da história e sempre esteve presente na filosofia, sempre esteve presente em nosso meio. Quando a gente fala uma pessoa virtuosa, né, vem lá dos pensamentos de Platão. E recentemente, inclusive, em 1993, William Bennett escreveu o Livro das Virtudes, ficou muito famoso, foi um best-seller gigantesco na época, vendeu muito o livro, não porque ele explicava o que Platão definiu lá atrás, mas porque ele passou a fazer uma coletânea de várias histórias, várias parábolas, inclusive tem parábolas bíblicas dentro desse livro, mostrando como o ser humano deveria ser moralmente melhor, fazer o bem, pensar no bem do outro, ser bom para a sociedade. Eu tenho uma cópia do livro aqui, mas é uma cópia para crianças. É um pouco menor do que o livro original, que tem 500 páginas e é só historinhas, né, contos. São várias histórias, várias parábolas, poemas, que vão ajudando as pessoas a entender o que é ser um cidadão virtuoso. Eu quero ler uma para vocês, está na página 11 aqui. Só um poeminha pequenininho que ensina como ser mais virtuoso. São princípios que Platão lançou essa semente, Aristóteles detalhou e William Bennett, que é o autor do livro, escreveu, compilou tudo isso agora recentemente, a década passada, século passado. Olha só, um poeminha, é possível. Isso aqui foi escrito para adultos, mas adaptaram para crianças. O poema diz assim: não existe nada mais horrível do que gente que diz é impossível. Com postura altiva, reprovam qualquer tentativa. Não vêem menor validade na história da humanidade. Por eles, não haveria invenção, o carro, o rádio ou a televisão. O computador e sua memória viveríamos na pré-história. O mundo seria um lugar bem sem graça se a gente que diz é impossível governasse. Não existe nada mais horrível do que gente que diz é impossível. O que isso aqui está ensinando? Virtude? Está ensinando a ser virtuoso, a acreditar, ter confiança, perseverar. E esse tipo de obra é válida, ensina sobre isso. O mundo realmente seria chato se não tivessem as invenções. Se alguém dissesse, não dá para criar carro, não dá para criar televisão. Esse livro, essa coletânea de livros vai ensinar a sermos virtuosos em várias áreas. E tem seu lugar. Esse tipo de literatura tem seu lugar. A gente lê de vez em raramente para os nossos filhos, porque eles ainda não estão na idade de entender virtudes a partir da moral de história. Mas aos pouquinhos a gente vai introduzindo esse tipo de coisa. Mas será que é isso que Pedro está dizendo para a gente? Acrescente a sua fé virtude. Pedro está dizendo, olha para a filosofia, perceba as virtudes humanas, perceba qualidade, leia histórias, leia poemas e acrescente moralidade à sua fé. Porque esse é o tipo de virtude que Platão definiu, Aristóteles aprofundou e William Bennett compila várias histórias para que a gente seja mais virtuoso. Será que é isso que Pedro está dizendo? Seja moralmente correto para acrescentarmos qualidades à nossa vida que nos tornam pessoas que apontam para o bem, que fazem o bem para a sociedade? Porque ele fala para fazermos como aqueles córregos faziam, né? Investindo na peça, no teatro, investindo tempo, investindo esforço, dinheiro, investindo tudo que temos para fazer o melhor. Será que Pedro está nos dizendo para sermos mais corajosos, mais otimistas, como o poema diz, mais fortes, mais justos, mais prudentes? Eu acho que não é só isso, me parece pouco. Acrescentar virtude, qualidades morais a uma fé preciosa que nos foi dada. Parece pouco. Eu achava que era isso na primeira leitura, nas leituras que eu fazia de Pedro, né? Eu sempre pensava assim, Pedro dizendo, Paulo Vitor, vai lá, Deus te deu sua fé, agora vai lá e acrescente pitadinhas de boa moral. Faça o bem, seja virtuoso.
Mas observando a palavrinha que Pedro usa aqui como virtude, ela tem um sentido de excelência. Excelência. Pedro está dizendo, acrescente à sua fé excelência. Faz sentido se vimos que ele mandou acrescentar com toda aquela ênfase que os córregos faziam. Com excelência, empenho. Pedro deu intensidade para chegar nesse ponto. Ele disse, faça valer, dê do seu suor, valorize o que Jesus fez, empenhe-se para acrescentar todos os seus recursos para fazer disso excelente. Aí ele vem e me diz, acrescente confiança. É pouco. Essa fé nos foi dada. Aquele sangue derramado precioso na cruz nos foi dado como um presente, como uma dádiva, como graça. Agora, empenhe-se com todos os esforços para fazer do teatro da sua vida excelente. Essa é a ideia. Essa é a ideia do verso 5. Faça uma peça excelente para o Senhor. O Michael Green, que é um comentarista de Pedro, um dos melhores que tem, ele diz assim, a virtude, a primeira qualidade que Pedro menciona, brotando da fé cristã verdadeira, significa excelência. E essa palavrinha, virtude, excelência, ela era usada para denotar, para explicar o comprimento de qualquer coisa. Ele dizia, a excelência da faca é cortar. Uma faca que não corta não é excelente. A excelência de um cavalo é correr, cavalgar. Mas qual é a excelência do ser humano? E essa era uma pergunta que os filósofos tentavam responder com virtude. Qual é a excelência do ser humano? Ninguém conseguiu responder, senão à luz do cristianismo. E é nisso que Pedro está colocando a nossa atenção, nos mandando focar. Seja um ser humano excelente. E aí o Warren Wiersbe é outro comentarista muito renomado, ele comenta esse texto e responde isso ao dizer o seguinte, ele diz, a virtude cristã não consiste em ilustrar ou passar um pano para ficar brilhando, sabe? Em ficar tornando mais visível. A virtude não consiste em ilustrar qualidades humanas, por melhores que elas sejam. Seja qual for, coragem, força. A virtude cristã não consiste em ilustrar essas qualidades humanas, por melhores que sejam, mas produzir qualidades divinas que tornam a pessoa mais semelhante a Jesus Cristo. Essa é a virtude. Por isso que Pedro dá tanta intensidade nas palavras. Ele quer nos lembrar, para acrescentarmos à nossa fé, qualidades divinas. E não simplesmente qualidades humanas recalchutadas, melhoradas, potencializadas talvez. Inclusive ele tinha dito no verso 4, se você tiver sua Bíblia aí e olhar, ele tinha dito que Deus nos deu das grandiosas promessas para que por elas nos tornássemos participantes da natureza divina. Essa é a ideia. Ele não nos chamou para melhorarmos qualidades humanas que temos. Ele nos chamou para sermos participantes da natureza divina. Sermos participantes da natureza de Jesus Cristo. E eu pergunto, responda sinceramente para você, não precisa me dizer, não responda para mim. Mas o que é que falta em você? Em você, pense em você. Que qualidades te faltam para que você seja excelente como Cristo Jesus era? Que qualidades te faltam para que você seja excelente como Jesus? Podemos sim ser melhores com essas historinhas infantis como essa que eu li, com poemas. Aprendermos a sermos mais corajosos. Podemos melhorar moralmente, escolher fazer o bem nas decisões da vida. Mas tudo isso seriam apenas virtudes que não nos tornariam excelentes. Porque excelente só há um. É o nosso Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não nos chama para sermos mais fortes e corajosos como Sansão, ou amigos de Deus como Abraão, ou mais inteligentes como Sansão. Se você conhece as musiquinhas, pegou a referência, né? Eu falo muito de criança, mas é porque é minha vida. Mas essas musiquinhas nos apontam a virtudes humanas. Ser mais corajoso, mais amigo de Deus, mais inteligente. Não, Deus não está nos chamando para sermos moralmente melhores. Ele está nos chamando para a santidade, para sermos como Cristo Jesus. A gente passa por isso, por coragem, por proximidade de Deus, por sabedoria. Tudo isso a gente inclusive vai ver nessa lista de qualidades que Pedro coloca. Mas Deus nos chama para sermos a expressão da virtude dele na terra.
Ele disse isso no verso 3. Olha comigo também aí. Voltando no verso 3, ele disse que o seu divino poder nos deu tudo, absolutamente tudo, que necessitamos para a vida e piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É a mesma palavrinha. Nos chamou para a sua própria glória e excelência. Com isso, meus irmãos, e já caminhando para o fim da exposição, eu quero dizer que Deus não nos chama para acrescentarmos pitadinhas de virtudes à nossa vida, adornos, adereços, bijuterias para sermos mais bonitos, virtuosos. Não é isso que Deus está chamando você para fazer. Deus está te chamando para ser excelente. Excelente como Cristo é. O Sproul, R.C. Sproul é também um baita de um teólogo, ele diz que as gerações após gerações, geração após geração, têm tentado ignorar a verdadeira virtude e diminuir isso para algo menos exigente. Em vez de focar na virtude verdadeira, que é a excelência de Cristo Jesus, a igreja tem transformado a virtude em algo menos exigente. E ele diz assim, abre aspas, é o Sproul falando, tá? Existem igrejas que apresentam o perfil de um cristão como alguém que não dança, não vai ao cinema, não bebe, não fuma, como se isso importasse muito no reino de Deus. É muito mais fácil deixar de ir ao cinema, beber e fumar, do que obter um caráter conhecido pela paciência, gentileza, bondade, amor, mansidão de Cristo Jesus. A gente foca em pequenas pitadas de virtude, enquanto deveríamos focar em sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Quando Pedro nos chama a acrescentar, ele nos chama a acrescentar com excelência, com dedicação, com empenho. Ele nos chama a acrescentar virtude, excelência à nossa fé. Ele está dizendo, nos chamando para sermos mais parecidos com Jesus. É isso. Eu quero encerrar, enquanto eu chamo nossa equipe de louvor, lendo mais uma citação, e agora do reverendo Hernandes Dias Lopes, esse mais conhecido por todos nós. O Hernandes, ele é certeiro quando ele diz assim, olha só, o crente é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. A fé não vem só, ela é acompanhada da virtude. Virtude tem a ver com excelência. A vida do cristão precisa refletir a excelência do caráter de Cristo. Nosso alvo é chegar à estatura de Cristo, à semelhança do Filho de Deus, o homem perfeito e excelente. Esse é o nosso alvo. Na semana passada eu te convoquei a se empenhar com todas as forças para ter uma semana em santidade. Te convidei para isso, não sei se você assumiu o compromisso, ouvi testemunho de algumas pessoas nesse sentido, foi muito gostoso de ver. Espero que você tenha refletido sobre isso, sobre uma vida de santidade. Mas hoje eu quero te convidar para algo mais. Não esquecendo do convite da semana passada de sermos santos, eu quero te convidar a responder sinceramente essa pergunta que eu fiz agora há pouco. Quais qualidades lhe faltam para que você seja excelente como Cristo Jesus é? Para que a excelência de Jesus seja vista em você. Quais qualidades faltam? Reflita nisso. Talvez essa resposta venha pela semana passada, tentando ser mais santo. Talvez venha por uma reflexão nesta semana, ou enfim. Mas eu te desafio sinceramente. Se você é como eu, que precisa escrever para não esquecer, eu falei lá na abertura, eu esqueço tudo. Eu te desafio a escrever, listar mesmo. Eu fiz isso essa semana e foi gracioso. Liste tudo o que te falta, absolutamente tudo. Pense em tudo. E eu listei, eu sei que ainda faltam outras coisas mais. Mas liste o que te falta para ser excelente como Cristo Jesus é. Mas faça isso sabendo que Deus já te deu tudo, absolutamente tudo, para a vida e para a piedade. Ele já te deu o necessário para transformar essas qualidades que lhe faltam, para que você seja cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Ao olhar para essa lista que você vai escrever, seja mentalmente, seja no papel, saiba que Ele já te deu toda a capacidade em Cristo Jesus, pela graça, pelo poder e ação do Santo Espírito, para transformar tudo isso, para que a excelência de Cristo seja vista em você. Acrescente a sua fé, a virtude. Daí então, com essa lista em mãos, com
com esse checklist de coisas que lhe faltam, e talvez seja grande, assim espero, que você consiga nominar tudo que lhe falta, vai e faça diferente. Mude, porque essa é a ideia, empenhe-se, faça da sua vida uma peça de teatro, assim como aqueles córregos faziam. Crie algo maravilhoso a partir do chamado que o Rei tem te feito. Ele te chamou para uma vida de santidade, Ele te chamou para a sua própria glória e virtude, Ele te chamou, te convocou. Assim como aqueles homens do passado eram convocados para fazer uma peça excelente, e Deus está te convocando para que a sua vida seja excelente. Atenda o chamado do Rei, vá e faça uma peça incrível, maravilhosa, que renda glórias somente a Ele, o seu Senhor. Se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você, por você, clamando para que o nosso Deus nos dê a capacidade de vermos o que precisamos melhorar para que a excelência dele seja vista em nós. Senhor Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós, por cada gota de sangue derramado naquela cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por carregar sobre os seus ombros os nossos pecados. Aquelas dores o Senhor nos livrou de uma escravidão do pecado. Obrigado, Jesus, porque jamais poderíamos trilhar esse caminho sozinho, sem a sua graça, sem a sua capacitação, sem o seu sacrifício, sem o Senhor por nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E é por essa razão, reconhecendo tudo o que o Senhor fez, que nós queremos nos empenhar com toda a dedicação, fazer valer cada gota de sangue derramado. Queremos nos empenhar com toda a diligência para acrescentar à nossa fé a excelência do Senhor. Obrigado por nos conceder essa fé tão maravilhosa. Obrigado porque isso é dom de Deus, é dom do Senhor. Obrigado. Agora nos movimenta para listarmos e identificarmos tudo aquilo que nos falta, sabendo que na realidade nada nos falta. O Senhor já fez tudo por nós, mas o Senhor quer uma vida de santidade, uma vida de pessoas excelentes diante do Senhor. Nos ajude então a listar tudo o que nos falta melhorar, para sermos mais parecidos com o Senhor, para que a excelência de Cristo Jesus seja evidenciada em nós, para que brilhemos nesse mundo em trevas. O Senhor Jesus nos capacita, através do seu Santo Espírito, nos capacita a vivermos vidas excelentes. Que a peça teatral que o Senhor nos deu para encenar seja de glórias ao Senhor. Que possamos empenhar tudo que temos, cada suspiro, cada energia que o Senhor nos dá numa manhã, no acordar, seja dedicada para te honrar e te glorificar enquanto trabalhamos, enquanto lavamos a louça, cuidamos dos filhos, dirigimos pela cidade, enquanto tomamos decisões, enquanto empregamos, enquanto pagamos. Deus, enquanto compramos e vendemos, enquanto fazemos o que o Senhor tem nos chamado a fazer, sejamos excelentes, desempenhando a peça da vida com excelência, para a glória do Senhor que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Assim clamamos, para que cada indivíduo nessa igreja seja excelente, capacitado na força do Senhor, para que essa igreja seja uma igreja excelente, que glorifica o Senhor em tudo que faz. Jesus, como eu orei, essa fé, essa maravilhosa fé nos é concedida, e eu clamo, Deus, que derrame essa fé sobre corações que ainda não se arrependeram. Senhor Jesus, se há alguém aqui que ainda não te conhece, que ainda não vive nas suas mãos, que não tem essa plena certeza de que o Senhor é por ele, por ela, Deus vem confrontando, transformando, quebrando corações para que haja arrependimento sincero, mudança de vida, mudança de destino eterno, totalmente baseado na graça do Senhor. Assim clamamos, em nome de Jesus. Amém.